galera, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo. Você conhece a BlackRock, gestora de recursos? Então, ela liberou 26 BDRs de ETF aqui pro Brasil. Isso é recente e nesse momento que eu estou gravando esse vídeo é só para investidor qualificado, né? Investidores que têm mais de 1 milhão investidos, tá? Não é 1 milhão em patrimônio, assim, minha casa conta, meu carro conta. Não, é 1 milhão em investimentos declarados para a CVM. Mas eles já estão tramitando para que em breve já libere para todo mundo, tá? Eles estavam vendo coisas de tradução, né? Todos os documentos têm que estar em português, pelas regras locais aqui do Brasil. E eles já estavam finalizando esses trâmites para poder liberar para todo tipo de investidor. Então, hoje, nesse vídeo, não vou falar dos 26, mas vou falar da maioria deles e das características dele. Então já pega aí papel e caneta para ver se você encontra um que chame a sua atenção, que se encaixe na sua estratégia de investimento. Então, bora lá para mais um vídeo. Bom, o que eu quero falar aqui é que eu vou focar no nome dos BDRs, tá? Todo BDR de ETF, ele vai ter ali um ETF original por trás. Eu não vou dar o nome do ETF porque ele está, né, ali sendo o BDR atrelado a ele. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o BDR mais o ETF para você ter um norte, se você quiser pesquisar mais depois, enfim, até guardar o nome. Eu vou deixar aqui embaixo, mas até para não ficar uma grande chuva de letras, eu vou falar só o nome do BDR, tá? E daí, se você quiser saber qual que é o ETF original, eu vou deixar aqui na descrição. Temos um combinado? Então, vamos lá. Bom, uma coisa que eu quero explicar também é que eu vou dividir esses 26, né? Eu nem vou falar sobre todos, alguns que eu não achei tão interessante, ou que já é parecido com alguns que a gente já conhece. Eu tô tentando trazer aqui os mais relevantes, mas como são muitos, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, eu separei em fatores, tá? Isso é assunto para um outro vídeo, a gente falar só sobre fatores, mas aqui eu vou dar uma breve explicação sobre alguns fatores. Fatores é uma estratégia de investimento, tá? Assim como várias outras estratégias que tem no mercado, mas tem a estratégia baseada em fatores, né? Factor Investing, tem vários conteúdos na internet, se você se interessar por esse tema, dá uma pesquisada depois também. E se você quiser um vídeo só falando sobre fatores, comenta aqui nos comentários. Quero um vídeo explicando melhor sobre fatores. E se for do interesse de vocês, eu posso fazer um vídeo apenas focado em fatores. Então bora lá, vamos começar. Eu vou falar então o primeiro grupo de 3 BDRs aqui que estão focadas no fator volatilidade baixa, tá? O que é uma volatilidade baixa? Pegando assim em termos de gráfico, se você pega, por exemplo, o ETF VT, você vai ver no gráfico, né? Só você colocar lá no Google VT Stock, você vai ver que ele vai numa crescente assim e a volatilidade é isso, essa oscilação que tem no longo do tempo. Então, se eu falo que um ETF, uma ação, um fundo, ele tem alta volatilidade, é porque ele é dessa forma aqui, tá? É um gráfico assim, bem assim, do meu coração. Se eu falo que tem baixa volatilidade, quer dizer que seja pra cima, pra baixo, de lado, ele tá ali, ó, mais tranquilinho, tá? Ele não vai te matar do coração. Então aqui eu vou trazer 3 pra vocês. BCWV39, BEMV39 e BFAV39. Esses 3, qual que é o fator deles? Baixa volatilidade. Então, se você é uma pessoa que talvez esteja começando nesse mundo de ações, de renda variável, você não quer os seus investimentos oscilando muito, talvez isso seja interessante para você, mas não é garantia de nada também. Por exemplo, um desses aqui, que é o BMV39, ele, embora seja de baixa volatilidade, né, a característica dele é essa, ele investe em países emergentes. E eu tava dando uma olhadinha no gráfico dele e não tem nada de baixa volatilidade. Por quê? Porque se você investe em países emergentes, já são países que
muitos fatores podem até desestabilizar aquele país, né? Você vê aqui, o Brasil é um país emergente, considerado emergente, e a gente sabe como é a nossa bolsa aqui, né? A gente considerar apenas o Ibovespa aqui é uma coisa doida. Um dia o presidente falou uma coisa, sobe, no outro dia alguém fala outra coisa, despenca. Você já conhece essa história. Então, cuidado, porque às vezes um fator, ele pode ter uma característica, mas quando ele junta com outro fator, puxa para um outro lado, tá? Então, baixa volatilidade em mais países emergentes, ele tem, na verdade, uma volatilidade mais alta. E os dois ETFs que eu falei anteriormente, um é focado mais nos Estados Unidos, 50%, mais de 50% é ali nos States, e o outro não tem Estados Unidos, focado apenas em países desenvolvidos. Então, esses sim, você pode considerar que a volatilidade vai ser bem mais baixa. O segundo fator que eu quero falar aqui para vocês hoje é growth. O que são as stocks growth? Como o próprio nome já diz, growth tem a ver com crescimento, empresas de crescimento, tá? Então, se você parar para pensar, o que seria uma empresa de crescimento? É uma empresa que está sempre crescendo, tá? Ela, não sempre, nenhuma empresa cresce para a vida toda. Então, se você parar para pensar, por exemplo, numa Ambev, não tem como classificar a Ambev como uma empresa growth, está crescendo. Olha, ela não para de crescer e ganhar mercado. Não, a Ambev já é muito grande. Ela já atingiu o que nós chamamos de maturidade. Não tem como ela dominar mais o mercado. Ela pode crescer em algum mercado específico, dar uma explorada em um outro país que talvez ela não tenha presença, mas não tem como ela dobrar de tamanho porque ela já é uma empresa muito grande. Quando a gente fala de empresas growth, às vezes são empresas de tecnologia, por exemplo, uma Tesla da vida que crescendo. Pô, mas a Tesla já é grande. Sim, mas ela continua crescendo. Então ela também pode ser considerada uma empresa growth. E considerando isso, foram liberados 2 BDRs nesse sentido. O primeiro é o BIVW39, ele vai investir, ele já investe, né? Ele já existe o ETF original, mas ele investe em 500 empresas americanas, tá? As 500 maiores growth, digamos assim. E temos o BIWF39, e ele considera 1.000 empresas, tá? Então, qual a diferença entre eles? Pouca diferença, na verdade, um é muito mais amplo, abrange bem mais empresas e, consequentemente, empresas menores, tá? Também o risco é um pouquinho maior nesse tipo de investimento. Sempre quando eu estou investindo em empresas menores, com menos capitalização, o risco do investimento ele também é um pouquinho maior. A próxima estratégia que eu quero tratar aqui com vocês é de Value Investing. O que significa isso? Value Investing é quando você tem ali um ETF onde a estratégia por trás são empresas que estão abaixo do valor patrimonial. O que, né, popularmente chamamos de empresas baratas, empresas descontadas, ou seja, por algum motivo a empresa não está acompanhando ali o preço da ação e o valor dela mesmo de mercado. Então temos ETFs focados nisso. Dois aqui que eu quero falar para vocês é o BEFV39. Esse é focado na Europa e outros países, mais para o Oriente. E tem o BIVE39 que é focado nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro que eu mencionei, ele tem 24% no Japão, 19% no Reino Unido, 11% na Alemanha e 11% na França. Ou seja, ele é assim, 0 states e focado em países da Europa e Oriente mais desenvolvidos, tá? Então, de repente, se você quer diversificar a sua carteira procurando por essa estratégia, pode ser bem interessante esse ETF. O outro ETF que liberou, que antes não tinha esse fator nos outros BDRs de ETF que foram liberados, esse fator ele não existia entre eles, é o fator Momentum. O que significa esse fator? É literalmente as empresas que estão ali na hype, que estão subindo, que estão numa onda crescente. E esse fator considera o quê? Que as empresas que estão subindo hoje, elas vão continuar subindo amanhã por um determinado período, tá? Então, esse BDR de ETF, ele considera ali um período entre 6 e 12 meses para as empresas que estão subindo. Ele considera, pô, essa empresa está subindo hoje, ela vai estar subindo amanhã, né? Dentro dessa janela de tempo. O nome desse BDF
Mistura de BDR com ETF. BDF. Se você gostou, comenta aqui, ó, hashtag BDF. Esse BDR, ele é o BMTU39, tá? O fator dele é Momentum. Se você nunca tinha ouvido falar nessa estratégia, comenta aqui embaixo, nunca tinha ouvido falar, Carol. É pra eu ter uma noção e de repente trazer um vídeo com essa estratégia mesmo e várias outras pra gente trocar uma ideia. Outro que também é queridinho e é bem interessante é o BDR BQUA39, tá? Ele tá ali com uma estratégia de quality por trás dele. O que significa isso? Empresas literalmente de qualidade, tanto nos seus balanços, principalmente na sua saúde financeira, empresas que têm o retorno sobre o seu capital mais alto, empresas que não são endividadas. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, as 4 maiores posições desse BDR, Microsoft, Apple, Mastercard e Coca-Cola. São empresas que têm ali uma qualidade financeira da hora, tudo tranquilo, mas esse BDR, ele é focado 100% nos Estados Unidos, ok? E por fim, eu vou falar mais 4 que não entram, assim, nesses fatores que eu falei. São 4 mais diferentes. Então, o primeiro deles foi um BDR de ETF focado em REITs. O que são REITs? REITs são os primos dos fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários no Brasil são empresas que estão, né, geralmente ligadas ali à locação de imóveis e etc. Nos States e por aí afora, os REITs são geralmente as empresas de imóveis, tá? Então, às vezes, eles também são mais alavancados e, às vezes, um risco até maior do que os fundos imobiliários, se a gente for comparar. Então, o primeiro é o BUSR39. Esse é um ETF amplo, lembrando que eu tô falando o nome do BDR, mas esse é um ETF amplo de REITs focado nos Estados Unidos. E temos o BGRT39, que é um BDR de REITs, só que focado no mercado global. A maior parte é focado nos States, mas ele tem também outros países, outras geografias dentro dele. E eu deixei os dois, assim, digamos, mais polêmicos para o final. O primeiro deles é um focado em equipamentos médicos. Olha que interessante. O nome dele é BIHI39, tá? Historicamente, ele performou muito bem. Então, é um ETF interessante. Não quer dizer que daqui pra frente ele vai continuar performando bem, mas eles com certeza trouxeram esse BDR aqui pro Brasil de forma estratégica, né, pelo histórico de rentabilidade dele. E por último, nós temos o BXTC39. Ele investe em empresas exponenciais do ramo da tecnologia, tá? Tanto em países desenvolvidos, como Estados Unidos, França, Alemanha, quanto em países emergentes. Eles seguem as indicações da Morningstar, tá? Que é uma empresa também que faz vários índices, né? E ela tá ligada aí nesse ramo e eles pegam simplesmente aquilo que ela definiu e colocam dentro desse BDR de ETF. Então, se você acha que tecnologia vai dominar o mundo e é isso que vai bombar nos próximos anos, talvez você curta esse BDR de ETF. Lembrando que o que performou no passado bem não significa que vai performar no futuro bem. Tem muitos vieses que acompanham o investidor, né, nessas escolhas, mesmo em ETF, né, que são amplos, várias empresas, várias coisas, mas ainda assim você tem que tomar muito cuidado para não sair pegando só coisa que está em alta, só o que está todo mundo falando, e daí no final a sua carteira fica uma coisa assim bem bizarra, bem estranha, e que por você investir em ETF você já vai conseguir ali pelo menos a média, dependendo do ETF que você escolher. Mas dependendo das escolhas que você fizer, você consegue até um pouco acima da média, dependendo dos fatores que você aderir para sua carteira. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não consegui falar de todos, mas tentei fazer um grupo abrangendo a maioria deles. Também liberaram alguns focados em países, tá? Austrália, Canadá, Suíça e França foram também 4 BDRs de ETF liberados. Por exemplo, você quer investir só na Austrália, só no Canadá ou só na Suíça? Por algum motivo você tem isso aí em mente, talvez você se interesse por esses BDRs, tá? Específicos que estão chegando aqui no Brasil. Assim como o Ibovespa também é negociado lá fora como um BDR, né, como um BDR não, né, mas como um ETF brasileiro. Você também consegue investir agora em países determinados, se você quiser, e foram liberados esses 4, beleza? Se você tiver qualquer dúvida, manda aqui nos comentários ou me procura lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. E por hoje é só, galera.
Um beijo e tchau, até o próximo vídeo!